Bem-vindos de volta ao nosso estudo do livro de Provérbios. Estamos no capítulo 4 de novo e nós vamos ficar aqui por pelo menos mais 2 lições, porque há muito o que aprender neste capítulo. Agora, vamos ler tudo e em seguida nós vamos fazer uma breve revisão geral e em seguida vamos direto para o ponto onde a gente parou. Capítulo 4, versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines, nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Vamos ao Senhor em oração. Pai, muito obrigado por este dia. E obrigado pelo privilégio de ser capaz de ensinar aos jovens o livro de Provérbios. Mas, ó Deus, o meu fardo não é simplesmente ensinar, mas é, Senhor, por favor, que o Senhor salve eles. Por favor, volte o coração deles para Ti. Por favor, faça com que eles enxerguem Cristo, Sua beleza, Sua morte, a Sua ressurreição, a Sua vida perfeita. Senhor, eu oro para que o Senhor levante uma geração de jovens que vão ter uma característica marcante, que eles vão amar o Teu Filho de todo o coração, alma, mente e força. Ó querido Deus, por favor, abençoe os ouvintes em nome de Jesus. Amém. Agora, no nosso texto até aqui, de novo, qual que é a frase-chave? Preste atenção. Preste atenção à sua mãe, seu pai, preste atenção ao pregador quando ele estiver pregando corretamente, mas, acima de tudo, preste atenção a Deus, preste atenção à palavra de Deus. Então, ele diz, preste atenção à sua palavra, e no versículo 20. E no versículo 23, preste atenção ao seu coração, guarde ele. Tome cuidado. Versículo 24. Preste atenção na sua boca. Mantenha ela longe do engano, dos perigos, das coisas pecaminosas, da linguagem prejudicial. E agora, no versículo 25, preste atenção ao seu foco, a direção dos teus olhos. Ele diz, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Agora, é claro, o versículo 25 está relacionado com o versículo 26 e o versículo 27, que fala especificamente a respeito do caminho da retidão. Qual que é o caminho da retidão? É aquele caminho traçado pelos mandamentos de Deus, pelo Evangelho e pelos mandamentos de Deus. Então, para que você caminhe em um caminho, o caminho da justiça, você precisa conhecer a palavra de Deus. Mas nesse caminho você deve manter o seu foco, conhecendo a palavra de Deus e deixando ela direcionar cada passo da sua vida. Então vamos olhar para isso, mas também vamos olhar para uma forma holística, uma visão do enfoque cristão. Então vamos começar. Preste atenção, o seu foco, ele diz, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Literalmente, deixe suas pálpebras ficarem bem na sua frente. Eu gostaria de ver isso de 2 maneiras diferentes. Uma é a ideia de apertar os olhos, e isso pode ser uma ênfase aqui. É que você não está simplesmente focando no objeto da sua fé. Você está focando, se concentrando nas diretrizes para o caminho no qual você deve andar. Você está focando no objetivo. Mas é como se você estivesse se inclinando para frente, você está apertando os olhos assim um pouco, olhando. Por quê? Porque é tão importante. E às vezes, mesmo quando nós estudamos a palavra de Deus, o caminho parece não estar claramente demarcado no início.
Então nós precisamos voltar à palavra e precisamos receber os conselhos piedosos. É uma coisa difícil caminhar neste mundo, mesmo com a luz da palavra de Deus, é difícil, requer uma grande sabedoria, sabedoria que é adquirida a partir da palavra. E por isso, não é apenas uma espécie, vou olhar em volta com indiferença. Isso está, assim, apertando os olhos, apertando ele assim, focando com toda a sua atenção no caminho. Agora, outra coisa, quando eu era um menino, havia uma família, um casal de idosos que vivia na frente da nossa casa lá. Eles passavam na estrada e, acreditem ou não, eles não tinham carro ou caminhão. Era um cavalo e uma carroça. E eu lembro que você sempre podia ouvir eles vindo, porque a carroça tinha pneus de aro de ferro, de aço. Tinha pneus assim, não era pneus, era ferro. E claro, quando um cavalo está descendo a estrada, mesmo quando a única coisa que tem na estrada são outros cavalos, eles colocam um negócio assim do lado do olho, mas ainda mais durante os tempos assim mais modernos, quando o cavalo não só tem que lidar com outros cavalos e carruagens, mas também tem que lidar com carros, trens e caminhões, aviões e tantas outras distrações da nossa era moderna. Então, eles colocam tipo uma venda na lateral do rosto do cavalo, assim. Alguns são menores, outros maiores. E qual que é o propósito? Para que o cavalo não se assuste com aquilo que está à esquerda ou aquilo que está à direita dele, mas para ele continuar olhando para frente, sempre prestando atenção. Costumávamos viajar até a Cordilheira dos Andes. Às vezes eu andava a cavalo, às vezes eu montava em uma mula. E eu preferia uma mula, porque ela tinha um pé firme para aquele terreno rochoso, especialmente quando você está caminhando perto de um penhasco ou algo assim, que seria a última coisa que você queria fazer nesse planeta, é cair ali, né? E você queria um animal com os pés firmes, mas também queria um animal que tinha que estar acostumado a caminhar em lugares como esse, e que conhecesse como esse animal conhecia como ele deveria prestar atenção com seriedade ao perigo que poderia aparecer naquele momento. Muitos cavalos são muito volúveis. As mulas sempre foram mais estáveis, mas elas sempre caminharam assim mais para frente. Parece que elas têm uma firmeza nos pés, parece que elas sentem o perigo. Elas estavam sempre assim. Essa é a mesma maneira que você e eu, nós precisamos perceber que nós temos penhascos perigosos em ambos os lados. O caminho da justiça é muito estreito. E não precisamos nos distrair para a esquerda ou para a direita. Nós precisamos continuar focando, mantendo nossos olhos para frente, fixos para frente. Agora, eu quero falar de uma maneira geral. Este texto tem o propósito principal de nos dizer para permanecermos no caminho da justiça de Deus, que está marcado pela palavra. Mas eu decidi que eu iria amplificar as coisas um pouco. E jovens, quando vocês são jovens, vocês estão muito distraídos. E vocês precisam se concentrar em determinadas coisas em que todos nós precisamos nos concentrar. E eu vou dar a vocês algumas dessas coisas. A primeira é Cristo. Cristo acima de tudo. Se concentre em Cristo. O livro de Provérbios não pode salvar vocês, só pode mostrar para vocês que vocês são tolos. A lei não pode salvá-los. Ela só pode mostrar para vocês que vocês são pecadores. A igreja não pode salvar. O pregador não pode salvar vocês. As suas boas obras não podem salvar. Nada pode salvá-los. A salvação vem através do ser de Cristo. Princípios baseados em homeschooling, ensino tradicional e clássico, conservador, todas essas coisas não podem te salvar. Vestir certas roupas não pode te salvar. Só Cristo, apenas Cristo. E nós vemos na Bíblia que, especialmente no livro de Colossenses e lugares assim, onde os crentes, eles criam em Cristo, eles enxergavam Ele como a única salvação, então eles perdiam o foco, porque havia esses falsos mestres que iam dizer, bem, você precisa de Cristo, mas também precisa daquilo, Cristo e mais aquilo. Você precisa crer em Cristo e obedecer à lei, acreditar em Cristo e ser circuncidado, acreditar em Cristo e constantemente
Eles estavam turvando as águas, ou fazendo com que as nuvens entrassem para que você não pudesse enxergar claramente. Me escute, as Escrituras são claras. Mantenha os seus olhos focados em Cristo. Para a salvação, para a imitação, mantenha os seus olhos focados em Cristo. Qualquer um que chegar e tentar te dar outra coisa para focar, outra coisa que é colocada ao lado de Cristo, eventualmente vai estar acima de Cristo. Nada deve estar acima dele, nada deve estar ao lado dele. Você precisa manter seus olhos em Cristo. Esse é o foco. Agora, em Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus. Não apenas olhando e em seguida se voltando. Não, é fixando seus olhos em Cristo. É aqui que eu preciso olhar. Este é o autor da minha salvação. Este é o capitão da minha salvação. Este é o finalizador da minha salvação. Se lembre de Pedro. Ele está caminhando sobre as ondas. Seus olhos estão fixos em Cristo. Então, ele tira os olhos de Cristo e ele afunda. Isso se aplica a tudo. Moralmente, teologicamente, em tudo. No momento que você desvia os olhos de Cristo, você está em uma ladeira escorregadia. No que diz respeito ao que você crê, você está numa ladeira escorregadia de qualquer maneira. Como você se comporta? Mantenha os seus olhos fixos em Cristo em todas as coisas. Isso, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o alfa e o ômega. Essas duas letras gregas do alfabeto, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Ele é a primeira parte da nossa jornada. Ele é a última parte da nossa jornada. Ele é a primeira parte da nossa salvação. Ele é a última parte da nossa salvação. Ele é tudo. Você nunca chega a um ponto onde o cristianismo leva você para um caminho diferente. Não importa o quão maduro você seja, tudo é Cristo. Então, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Colossenses 2,18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Agora, o que está acontecendo nessa passagem? Bem, antes de mais nada, se lembra do que eu falei sobre os Colossenses, que eles são um exemplo? Eles creram para a salvação, mas o que aconteceu? Esses falsos mestres vieram, esses falsos profetas vieram e começaram a desviar a atenção deles de Jesus Cristo, da morte de Cristo e da sua ressurreição, desviando a atenção deles para outras coisas, como, você tem que manter seus olhos nisso, naquilo, fazer isso, aquilo, outro. E Paulo está alertando, ele diz, qualquer um que dizer a vocês esse tipo de coisa, tentar fazer vocês olharem para outra direção, eles estão defraudando vocês, eles estão atrapalhando vocês, estão impedindo vocês de correrem bem. E no final, eles podem ser a causa de vocês estarem se perdendo, então tomem cuidado. Veja o que eles fizeram aqui, em vez de apenas crerem em Cristo, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, e todo esse tipo de coisa. Nós vemos isso hoje em dia, não vemos? Tantas pessoas que querem algo extraordinário, porque para eles não estão dispostos eles não se deleitam na palavra de Deus. Eles querem algo mais. Eles têm que ter algo mais. Mas nós precisamos da palavra de Deus. E se nós estamos estudando a palavra de Deus, sempre ela vai nos apontar para Cristo. Para Cristo e a salvação que está nele. Não desfrute de outras coisas. Se você vê alguém vindo até você e dizendo assim, sim, é sobre Cristo, mas também é sobre isso, simplesmente fuja. Vá para os seus pais, seja o que for, apenas fuja. E mais uma vez, eu quero alertá-los que eu vi crianças que pensavam que estavam certo com Deus por causa do homeschooling, ou por causa da maneira como eles se vestiam, ou as aulas deles, que eles tinham aulas, ou a música que eles ouviam e não ouviam aquilo outro. Nada disso salva. Algo que pode ser bom, nada disso salva. Se você vier a mim e você estiver apenas falando sobre homeschooling, eu tenho medo da sua alma. Se você está falando apenas de moralidade, seus princípios e história, sabe o que eu quero ouvir? Eu quero ouvir você falar sobre Cristo como seu único Salvador, sua única esperança, como aquele que é mais precioso para você.
Então vamos manter os nossos olhos focados em Cristo para a salvação. Mas também queremos manter os nossos olhos focados na conformidade com Cristo. Sabe, o nosso grande objetivo na vida não deveria ser nem mesmo ser grandes ministros ou pregadores conhecidos. Os nossos objetivos não deveriam ser sermos ricos ou famosos ou poderosos, ou até mesmo o nosso objetivo não deveria ser ter uma vida fácil e deliciosa. O principal objetivo que nós deveríamos ter como cristãos é sermos conformados à imagem de Cristo. Tendo crido em Cristo e somente em Cristo para a salvação, o nosso desejo deveria ser, simplesmente queremos ser como Ele. E esse é o propósito de Deus. E nós precisamos ter o mesmo propósito que Deus tem. Em Romanos 8, 28 e 29, pois sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, para aqueles a quem Ele conheceu e Ele predestinou para serem conformados com a imagem do seu Filho, de modo que Ele, como primogênito entre muitos irmãos. Agora, olhem para isso. Ele nos predestinou, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos justificou, Ele está nos santificando, Ele um dia vai nos glorificar, mas o grande propósito que nós devemos ter neste planeta agora é o mesmo propósito que Deus tem para nós, que sejamos conformados à imagem de Cristo. É por isso que os cristãos vão até passar por provações terríveis, porque há um propósito que é uma uniformidade maior do que você ter uma vida divertida e fácil, é que você seja feito como Jesus, e esse deve ser o nosso objetivo, sabe? Muitas pessoas que estão até no ministério, jovens, eles querem promover o ministério deles, eles são todos sobre, eles querem um grande ministério, eles querem fazer mais assim, eles podem até ser sinceros sobre isso. Mas não deveria ser o objetivo. O objetivo deve ser cada vez mais ser como Jesus. Em caráter, em palavras, em ações, em pensamentos, ser mais como Cristo. E como nós vamos chegar lá? Através da palavra. A palavra de Deus. Estudando a palavra. Lendo a palavra. Memorizando a palavra. Obedecendo a palavra, meditando na palavra, falando sobre a palavra, ouvindo, pessoas pregando a palavra. Veja o que Paulo diz aqui em Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe, um atleta ele vai treinar décadas para conseguir uma medalha de ouro. Você e eu fomos chamados para nos disciplinar, para sermos conformados à imagem de Cristo, e nós devemos prosseguir. Que tipo de energia você gasta neste objetivo? Você pode me dizer, isso é o meu objetivo, irmão Paul, mas que tipo de energia você gasta? O que você faz para realmente atingir o objetivo? Agora, talvez seja muito pouco, e talvez você precise mudar. Comece lendo a palavra todos os dias, faça disso uma prioridade. Se dê à oração, inclua a oração. Comunhão piedosa, obediência. Simplesmente saiba que este é o maior objetivo em nossas vidas. Para todos nós devemos ser assim. Eu quero ser mais como Jesus. O que significa eu quero agir mais como Jesus, falar mais como Jesus, pensar mais como Jesus, amar como Jesus amou. Agora, outra coisa que eu quero que vocês pensem a respeito, tanto quanto foco, é eternidade. Eternidade. Eu disse a alguém ontem que eu vi isso Não, foi domingo. Uma menina, tinha 9 anos de idade, ela estava brincando lá fora com a minha garotinha. Eu disse, quantos anos você tem? Ela disse, eu tenho 9. E eu pensei, parecia que foi ontem, eu tinha 9 anos. Eu me lembro, eu tinha 9 anos, porque meu 9º aniversário, eu já andava a cavalo desde que eu era pequenininho, mas no meu 9º aniversário, o meu pai me deu o meu próprio potro, o meu próprio cavalo, e simplesmente um jovem, eu dei o nome dele de Shawnee, e 2 anos depois eu treinei ele. Parece que foi ontem. A vida passa tão rápido. Enquanto estamos filmando com essa câmera, você não pode ver, mas há um outro monitor que me mostra ali. E às vezes eu olho para esse monitor para ter certeza se eu estou sorrindo mais. E eu olho para a câmera e
eu vejo quem é esse velho naquela tela. Simplesmente não pode ser eu. Porque ontem eu tinha 9 anos e eu estava treinando meu primeiro cavalo. Pense na eternidade, porque essa vida passa muito rápido. Eu vou ler para vocês um verso que foi fundamental para eu me tornar um cristão. Por acaso eu comecei a ler a Bíblia porque algumas pessoas começaram a testemunhar para mim enquanto eu estava na faculdade. Eu li essa passagem e no início eu fiquei com raiva porque me fez lembrar do meu pai. Mas então eu percebi que era a misericórdia de Deus me mostrando essa passagem. Salmo 103, 15 ao 17. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar onde ele existia, e não vai conhecer mais. Eu me lembro do meu pai, eu sempre quis ser como ele. Ele era muito mais forte do que eu, maior do que eu, mais inteligente do que eu, tantas coisas. Mas um dia ele morreu. A gente estava fazendo uma cerca em um dos nossos campos, e um dos cavalos começou a relinchar e largou as coisas que a gente carregava do lado dele ali. Ele caiu, eu peguei ele e ele morreu de um ataque cardíaco. Eu tinha 17 anos e eu percebi naquele momento, sabe? Ele era o que eu queria ser de várias maneiras. E agora ele está morto. Eu vou morrer. E a coisa a respeito dessa passagem, seus dias são como a relva. Eu tenho certeza que para o meu pai, ele morreu quando ele tinha 56, 57 anos. Ele sentia que provavelmente os dias dele estavam passando como a relva, que passou tão rápido. Diz, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. O lugar, eu me lembro, durante o funeral do meu pai, bons homens estavam lá visitando ele, mostrando o respeito deles por nós, mas as conversas, muitas vezes recorrem até mesmo naquele momento na casa funerária, que as pessoas estavam falando sobre esporte, trabalho, coisas diferentes. Como você pode pensar aí, bem, meu pai acabou de morrer e as pessoas estão falando sobre outras coisas. Mas, na realidade, é assim que as coisas funcionam. Não somos apenas como a relva, que existimos por um momento e depois nós morremos, mas também nos esquecemos de quando morremos. Diz que o seu lugar, não reconhecerá daí em diante o seu lugar. As pessoas não continuam na vida. Elas deveriam, mas enfim. Então, se tudo que você tem nesta vida é essa vida, se esta é a sua melhor vida aqui agora, eu não consigo pensar em nada mais triste. Pense na eternidade. Você vai morrer. Sua vida está passando e vai passar mais cedo ou mais tarde. Pense nisso. Viva para a eternidade. Eu sempre disse que eu quero viver entre 2 dias. O dia de Cristo, o dia que Ele morreu por mim, e no dia que eu estarei diante de Cristo. Viva para a eternidade. Porque depois diz que não conhecerá daí em diante o seu lugar. O mundo vai se esquecer de você. Versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Olha a beleza disso. Depois que você morre, o mundo meio que vai esquecer de você. Então você tem uma vida breve. Então você vai ser esquecido. Mas com Deus é diferente. A bondade amorosa dele é de eternidade em eternidade. Quando nós morremos como cristãos, estamos com Ele. E não somos esquecidos. Porque a sua misericórdia amorosa será derramada sobre nós de eternidade em eternidade. Viva para a eternidade, jovens. Não significa que vocês não possam desfrutar de muitas coisas bonitas dessa vida. Mas viva para a eternidade. Se você viver por dinheiro, pela fama, até mesmo para um grande ministério,
a sua vida será uma decepção. Viva para servir ao Senhor aqui. E viva pela eternidade. Viva pela eternidade. Agora, outra coisa que está relacionada aqui é viva para o avanço do reino. No Peru, há um ditado: tu vives porque el aire es grátis, que significa a única razão pela qual você vive é porque o ar é grátis. E o que os peruanos me disseram é isso, que significa que muitas pessoas vivem sem nenhum propósito em suas vidas. Eles estão simplesmente vivos porque estão vivos, mas eles não têm nenhum propósito. Agora, há muitas pessoas que têm propósitos nobres. Por exemplo, os fundadores de um país, fundadores dos Estados Unidos, eles tinham um propósito nobre. Mas vocês veem isso? Muitas pessoas até deram suas vidas por este país, o que é uma coisa boa e digna de ser respeitada. E ainda, quanto tempo ainda resta para este país? Não muito. Mesmo quando a retidão prevalece em um país, mais cedo ou mais tarde, essa mesma justiça vai ser destruída. E todo o bem que foi feito será perdido. Se você vive para o dinheiro, ele vai voar. Embora você viva para a juventude, ela dura apenas alguns anos. Se você viver para este mundo, logo vai acabar. Se você viver para fazer alguma coisa grande, vai ser derrubado por homens maus mais tarde. Então, o que nós devemos fazer como cristãos? Bem, devemos ser bons cidadãos, bons funcionários, todos os tipos de coisas assim. Mas nós devemos viver para avançar o reino. Em Mateus 6, 9 ao 11, Jesus disse: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Agora, o que nós enxergamos aqui é o coração de Jesus, mais do que nós podemos achar em qualquer outro lugar da Bíblia. Qual era o propósito dele? Qual era o grande desejo dele? Que o nome de Deus fosse santificado. Tudo o que ele fez foi para que o nome de Deus fosse tratado com honra e respeito que é devido. Que ele seja separado de todos os outros nomes e colocado em uma categoria bem acima de todos os outros nomes no coração de cada homem. Esse era o desejo dele. Que o reino de Deus avançasse. E a vontade de Deus fosse feita por todas as pessoas na terra agora. Isso é algo pelo qual viver. É isso que Jesus fez. Ele viveu e morreu por isso. E é por isso que nós devemos viver e morrer. A paixão de nossa vida deve ser... Bem, nós podemos ver em Abacuque 2,14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu poderia dar a minha vida por uma nação e construir ela para ser algo forte e piedoso, apenas para ver os homens maus depois destruí-la na próxima geração. Mas há um reino que está vindo, que um dia vai encher a terra, e é eterno, e nunca mais vai embora. Nunca vai ser destruído, e o seu rei nunca será eliminado. Você quer viver para alguma coisa? Viva para ele. Malaquias 1:11, mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. Eu oro para que Deus levante uma geração de jovens que tenham esse lema. Por que você vive? Eu vivo para que desde o nascente do sol até o poente, o nome de Deus possa ser grande e adorado entre as nações. É para isso que nós devemos viver. Você diz, mas e se eu não fui chamado para ser um missionário ou pregador? Eu fui chamado para ser um carpinteiro, uma dona de casa, uma mãe, ou um engenheiro, ou um médico. É a mesma coisa. Seja o que for que você foi chamado para fazer, faça isso para o avanço do reino de Deus, para a adoração de Deus, para o louvor de Deus, e a sua vida vai ser tão importante, tão digna, como a de um missionário que foi para alguma parte remota da terra. Então, para que a gente viva e foque os nossos olhos em Cristo, focando os nossos olhos na conformidade com Cristo, focando os nossos olhos na eternidade, focando os nossos olhos no avanço do reino, e nós focamos os nossos olhos no nosso chamado, no nosso ministério, no nosso lugar neste reino. Paulo, o apóstolo, ele é, sem dúvida, o maior, para mim, exemplo humano disso. Escuta o que ele disse
em Atos 20 e 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu tenho certeza que Paulo amava a vida. Eu tenho certeza que às vezes, quando ele estava viajando de barco, eu já pensei nisso aqui outro dia, eu estava olhando, ele olhava assim para a beleza da água, ele olhava para as montanhas, eu pensei nisso, especialmente assim, ele olhava para as árvores, eu tenho certeza. Tenho certeza que ele apreciava uma comida boa. Mas ele disse tudo isso, nada disso importa, em comparação com uma coisa: eu completar o chamado de Deus que Ele me chamou para fazer. Isso não se aplica simplesmente aos pregadores e missionários. Se Deus te chama para ser um policial, você vai ser um policial, sendo obediente a Deus, e você vai fazer cada parte disso para a glória dEle, servindo Ele dessa maneira. E você faz, considerando, quando eu colocar a minha cabeça para descansar um dia, eu quero ter terminado a tarefa que o Senhor me concedeu. E isso é uma outra coisa. Jovens, muitas pessoas vão crescer e crescer com o propósito de trabalhar toda a vida deles para se aposentar. Então, quando eles vão se aposentar, eu não sei o que eles vão fazer. Eles vão dormir, eles vão passear na praia, eles vão fazer crochê para a marcenaria, sei lá. Nada disso é necessariamente ruim. Mas aqui está o que eu quero que vocês vejam. Não é para isso que você foi chamado. Se você é cristão, você é um funcionário. Então faça isso com todo o seu coração, como ao Senhor. Mas se chegar a hora onde você não vai ser mais um empregado, você vai ter liberdade para viver. Você vai estar aposentado. Você vai, sei lá, se tornou rico, o que quer que seja. Então não desperdice o restante da sua vida. Use para servir ao Senhor. Use. Descubra o que é o ministério de Deus para você. E carregue isso, expresse isso. Se você é um cristão, sei lá, 12, 13 anos, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você realmente é um cristão, qual é o seu ministério? Você diz, bem, eu não tinha pensado nisso. Talvez você precise. Você precisa. Qual é o seu ministério? Como você está ministrando na sua casa para a glória de Deus? O avanço do seu reino? Como você está ministrando aos seus irmãos e irmãs, sua mãe, seu pai, seus amigos, na sua igreja? O que você está fazendo? Só porque você é jovem não significa que você vai viver uma vida só de receber. Como você está ministrando? Sabe, Paulo fez uma grande declaração aqui quando ele disse: porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Sabe o que? Ele fez isso. E ele fez isso muito. Ele fez, porque quando chegamos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo está prestes a morrer como um mártir. E ele diz que eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. A única maneira que ele podia ter feito isso era mantendo o foco. Mantendo o foco. Você está em uma luta, então é melhor você ficar focado. Você vai fazer uma corrida? É melhor você ficar focado. E durante o curso, você e eu, nós precisamos manter o foco. Cristo, Ele é tão importante para que o avanço do reino dEle seja a razão pela qual nós vamos viver aqui. E para que todos nós possamos ter parte nele, precisamos fazer a nossa parte de acordo com a vontade de Deus. Agora eu quero terminar com por que o foco é tão importante. Eu queria deixar isso para o final. Por que o foco é tão importante? Veja Mateus 6, 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Este é Jesus ensinando. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Esta é uma passagem difícil de ser interpretada e provavelmente há várias implicações diferentes. Mas os seus olhos, o que você está olhando tem um tremendo impacto
em todas as coisas a respeito de você. Se os meus olhos estão nas riquezas, todo o meu objetivo é ser rico. Isso vai impactar cada parte da minha vida. Se os meus olhos estiverem nos prazeres temporais, isso significa que todo o foco da minha vida, o objetivo da minha vida é isso. Eu só quero ter prazer. Isso vai impactar a minha vida. Se o meu objetivo é querer um grande ministério para ser um tanto conhecido, isso vai mudar muita coisa na minha vida. Então, o que quer que você esteja olhando, isso vai mudar você. Isso vai moldar você. Se você estiver focando em algo que está de acordo com a vontade de Deus, isso vai te levar na direção certa. É como preencher o restante de você com luz. Mas se os seus olhos estiverem focando em seus desejos, em algo que é contrário à vontade de Deus, bem, isso só vai trazer escuridão. Só vai trazer trevas. O que você deseja? Sabe? Paulo usa bastante a ideia de um atleta, porque para ser realmente competitivo, você tem que ter um desejo forte. Não há espaço para apatia, até mesmo se você for super talentoso. Por quê? Bem, os caras que chegam ao nível profissional são super talentosos e motivados. Ou então eles não conseguem. E por isso, o atleta pode ser um bom exemplo de como nós devemos viver a vida cristã. Imagine um jovem rapaz como Michael Jordan. Pelo que eu entendo sobre ele, desde quando ele era menino, ele simplesmente, dia e noite, todo dia, ele estava simplesmente jogando cesta, jogando cesta, jogando cesta. Ele praticava isso mais. Embora tivesse esse talento, ele tinha que trabalhar mais que todo mundo. E ele fez isso. E eu não quero tirar nada disso que ele fez. Ele jogava bola através do aro. Ele se tornou um dos maiores atletas que já existiram. Ele teve que aprimorar tantas habilidades, driblando inúmeras maneiras diferentes, sendo capaz de fazer algo de inúmeras diferentes maneiras. Aquilo é digno de admiração, tudo isso que ele fez. Mas, cristãos, nós não temos... Os nossos olhos estão voltados para uma recompensa maior do que um campeonato da NBA, maior do que o anel da Super Bowl, maior do que uma medalha de ouro nas Olimpíadas. O nosso objetivo é estar diante de Deus e ouvir: entre servo bom e fiel e desfrute do gozo eterno. Ser como Paulo, saber que nós corremos a corrida e guardamos a fé. Esse não deveria ser o nosso objetivo? É claro que sim. Deveria, muito bem. Se esse é o seu objetivo e é nisso que os seus olhos estão focados, se Michael Jordan e tantos outros atletas podiam praticar tanto, eu quero dizer, literalmente, sacrificar todos os outros aspectos da vida deles para se tornarem bons em alguma coisa, então você e eu não podemos dar mais disciplina à leitura, à oração, para a interação com os cristãos piedosos. Eu acho um absurdo quando os atletas mostram mais disciplina, mais coragem, mais foco para conquistarem um troféu que nem mesmo é feito de ouro, mais do que os cristãos fazem para a vida eterna. Há uma passagem, eu gosto de compartilhar com os jovens. Deixa eu ler. É uma descrição incomum. Está em Romanos capítulo 2, versículo 7. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem. Veja o que eles buscam. Perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Vida eterna. Isso soa como algo que você encontraria, assim, um escudo em algum lugar, sabe? Um escudo grego ou espartano. Mas, veja,
É isso que eu quero que vocês enxerguem. Vocês, rapazes e meninas. O nosso foco está nessas coisas, porque não estamos procurando simplesmente algum pequeno metal de plástico bobo ou um troféu. Estamos buscando a glória que vem da honra de Deus. A honra que vem de Deus, que vem da incorruptibilidade ou imortalidade, a vida eterna. Foque nisso. Bem, eu espero que tenha sido útil. Deus os abençoe.